As escolas modernas do direito penal. Caim mata Abel. O primeiro crime e a primeira sentença não escrita como lei estão em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, quando ocorreu a expulsão de Caim da terra onde ele morava. A lei precisava ser guardada e foi a invenção da escrita que trouxe a possibilidade de gravar e guardar a lei como no Código de Hammurabi, lei de talião, olho por olho, dente por dente, quem mata morre. Foi assim que os povos antigos passaram a ter uma maior preocupação com relação às penas referentes aos crimes, fazendo aparecer a lei na vingança divina, misturando direito e religião, com tribunais eclesiásticos punitivos. A lei na vingança pública, praticada por religiosos e protetores dos reis, que queimavam as pessoas na fogueira, esquartejavam e sepultavam algumas vivas. Então surgiu o direito humanitário, onde estudiosos da lei procuravam ter um papel mais compassivo e respeitável ao indivíduo e à dignidade humana. Como na antropologia do direito, onde os doutrinadores foram expressando seus pensamentos com relação às questões fundamentais criminais, como Lombroso, que disse que o criminoso dava sinais físicos de que é criminoso, tais como assimetria craniana, face ampla e larga, cabelos abundantes, etc. Enquanto que na sociologia do direito, Ferri classificou os criminosos em 5 categorias: nato, aquele que nasce com atrofia do senso moral; louco, abrange os insanos; habitual, é o criminoso que é produto do meio, sendo influenciado pelo ambiente circundante como drogas; ocasional, impelido pela ocasião, miséria, influência do grupo, etc. Passional, comete crime em comportamento nervoso. Pensando em melhorar a vida das pessoas, juristas foram elaborando parâmetros do legalmente certo e errado e das punições permitidas, dentro e fora das escolas penais, como a escola clássica, onde cresceu a efervescência das ideias, havendo livre-arbítrio de escolher entre o bem e o mal. Ao se fazer o mal, a pena era uma retribuição do mal praticado. E para a escola positiva, o crime era um fenômeno social decorrente de fatores naturais e sociais. A pena buscava prevenir o crime e regenerar o criminoso. O criminoso sofria influência interna e externa e não tinha o livre-arbítrio. O criminoso tem responsabilidade penal. E então, por causa dessas 2 escolas penais, surgiram as escolas ecléticas, como a italiana, e correcionalista, que conciliaram o pensamento das escolas clássica e positivista de maneira crítica e equilibrada, procurando a causalidade do crime e não a sua fatalidade, onde a sociedade era defendida quando conseguia reabilitar o criminoso ao convívio social. A escola eclética técnico-jurídica, para muitos não era considerada uma escola, mas uma renovação metodológica no estudo do direito penal. Tinha como principais pensadores Arturo Rocco, Manzini, Massari, Delitara, Vanini e Conte. Teve reação à corrente positivista para restaurar o critério jurídico. Esta ciência buscou o sentido da lei e os seus elementos de sustentação. Já a escola eclética humanista nasceu com a finalidade de afastar o arbítrio do Estado, a crueldade e a falta de segurança jurídica na aplicação das leis. Estabeleceu o princípio da proporcionalidade das penas e dos delitos. Também estabeleceu o princípio da igualdade perante a lei e o da responsabilidade como fundamento do direito de punir. Na escola eclética alemã, o crime foi visto não apenas como fato jurídico, mas também como fenômeno natural, aspectos humanos e sociais. Ela aceitou a existência do estado perigoso e negou o criminoso de Lombroso. A pena justa é a pena necessária. Pregou a necessidade de adotarem as legislações como medidas de segurança, livramento condicional, entre outros. Incluiu em sua concepção de ciências penais a criminologia, que atenta à explicação das causas do delito, e a penologia, que foi um neologismo criado para separar o estudo das causas e dos efeitos das penas. Será que os estudos penais pararam por aí? Não, pois nas escolas atuais do direito penal surgiram o estudo do
minimalismo penal ou direito penal mínimo, cujo pensador é Luiz de Ferrajoli. Ele desenvolveu o sistema de garantias fundamentais do cidadão que busca limitar e minimizar o poder punitivo do Estado. A política criminal minimalista passou então a ser baseada em valores éticos e morais de humanidade. Assim, os mecanismos penais de intervenção sobre a sociedade não mais se justificavam, mas funcionavam agora como meios de controle social e de proteção aos bens jurídicos. Agora, a dignidade de todos deve ser preservada em qualquer atuação jurídico-penal. Isso foi justificado nas palavras do Dr. Paulo Queiroz, que disse: mais leis, mais policiais, mais juízes, mais prisões significa mais presos, mas não necessariamente menos delitos. O Estado somente deve intervir quando for necessário, pois uma boa política social na sua engrenagem ainda é a melhor política criminal. Mas enquanto a boa política social demora a aparecer, surge no cenário atual as novas tendências do direito penal, influenciadas pela globalização e a criminalidade moderna, onde os criminosos vêm utilizando os avanços tecnológicos para cometerem mais crimes, e a população, cansada de tanta violência, busca no Estado o poder de punir os criminosos de forma mais dura, o que leva ao desequilíbrio dos direitos fundamentais dos seres humanos. A tecnologia e a globalização interligaram o mundo, fazendo surgir uma criminalidade moderna, aumentando a insegurança. Essa criminalidade globalizada é aprendida no processo de comunicação, que mostram detalhadamente como foram planejados e concretizados tais crimes. Desta forma, tanto os poderosos quanto os mais humildes se aproveitam para cometer crimes e escapar da justiça na calada da noite, fazendo-se necessário que os legisladores criem leis mais eficazes e que o Estado esteja mais bem preparado para diminuir a violência, punindo todos de maneira justa sem desrespeitar a dignidade humana.